Opa, bom dia, boa noite. Nós somos do grupo 10, compostos pelo André e pelo Vitor, e a gente vai falar aqui um pouco do nosso tema, que é banco de dados dedutivos. Deixa eu dar o próximo aqui. Vamos lá. Do que se trata? Bom, os bancos de dados dedutivos, eles nada mais são um tipo de sistema que é capaz de realizar deduções por meio do seu código em si, que permite derivar os dados de relações básicas, de acordo com regras e fatos armazenados nas bases de dados. Os bancos de dados dedutivos são considerados uma extensão de sistemas relacionais e eles compartilham algumas coisas em comum com esses. Ele tem como importância ser declarativo e ele permite o usuário consultar ou atualizar o banco de maneira mais facilitada. E através de um conjunto de regras dedutivas é possível derivar novas informações a partir das relações básicas. Visto isso, um banco de dados dedutivo pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, que é um banco de dados extensional, o BDE, que é formado pelos conjuntos de dados de fatos básicos constituídos nas relações base, que foram explicitamente inseridos. E a segunda parte, que é o banco de dados intencional, o BDI, que é formado pelas informações contidas nas relações derivadas, deduzidas pelas aplicações das regras dedutivas sobre o BDE, que é o banco de dados extensional. Opa, eu sou o André. E então, ok, temos esse banco de dados dedutivo. Como ele funciona? Um banco de dados, uma característica muito importante deles são as relações, né? Então, um banco de dados dedutivo, ele, como já diz pelo nome, ele tem que deduzir a partir de algo. Então, ele deduz a partir de fatos e predicados. Então, a gente tem esses fatos, que são essas regras, como, por exemplo, o André é pai do Vitor, o André é pai da Yara e o André é pai do Lucas. Então, o predicado seria pai. Então, o pai é o nome do predicado, que geralmente ele é caracterizado por um nome com letra maiúscula, e ele recebe os argumentos que são, no caso, o Vitor, a Yara e o Lucas. Por exemplo, ali embaixo ele é instanciado esses fatos como pai, André Vitor, pai, André Yara, pai, André Lucas. Se tivesse um pai, André José, na query, isso daria falso, porque o nosso instanciação, ele só instanciou que eu sou pai dessas três pessoas. Aí, pulando para a próxima, então a gente tem os fatos e as regras. As regras são apresentadas pela forma P, que seria um predicado, e vai nas que próximos argumentos. Igual no exemplo passado, a gente pode começar a misturar essas regras e predicados. Então aqui a gente tem um diagrama que a gente vê que a gente consegue ter uma relação extensa, encadeada, em que o X vai para o up e o V vai para o down, e eles são conectados, o U e o V, pelo flat, entende? Então a gente vai continuando pelos predicados e regras. Aí pode ir para a próxima. Aí, quais são os objetivos de um banco de dados dedutivo? Então, bancos de dados dedutivos, eles têm o principal objetivo é a implementação de um sistema capaz de inferir informações e relacionamentos mais complexos que os bancos de dados convencionais. Então, a partir daquelas regras que a gente cria, muita coisa ele consegue deduzir. Então, por exemplo, se o André é pai do Vitor e, sei lá, o Vitor é primo da Juliana, a gente consegue saber que o pai tem um relacionamento com a Juliana, entende? No caso, o pai é o André. Então, esse é o objetivo principal de um banco de dados dedutivo. É a gente ajeitar esses nós, essas regras e fatos, para que o banco consiga funcionar por si só de um jeito mais rápido e melhor. Aí, as vantagens tecnológicas são as seguintes: ele possui otimizações inerentes à estrutura de programação lógica, ou seja, você consegue pegar fatos a partir do que já existe, então é o que eu realmente falei. A implementação mais natural, que a gente, ao invés de pegar regras de negócio, abstrair tabelas e esse tipo de coisa, tabelas relacionais, a gente colocando os fatos em si, acaba ficando mais fácil para o ser humano. E uso recursivo de views e queries, que, como eu falei no exemplo de filho e sobrinha,
recursivamente ele vai vendo quem tem possibilidade de possuir um, um tipo de descendência do dado, entende? Então essas são vantagens do banco. Show! Agora eu vou falar um pouco da desvantagem da tecnologia e por que esse banco de dados, esse tipo de banco de dados, ele está em desuso e é pouco utilizado. Bom, vou começar o primeiro fato aqui falando que ele faz uso da linguagem do Datalog, então é uma linguagem utilizada em banco de dados, que é uma evolução do Prolog, que a gente até vê aqui em algumas disciplinas da Universidade de Brasília. E essa linguagem é uma linguagem muito específica e pouco usada, então o uso dela é muito restringido a meios acadêmicos e meios mais técnicos, então acaba que isso dificulta um pouco o uso desse tipo de banco de dados. A organização da referência dos atributos, dado que isso ocorre pela posição e não pelo nome dos elementos. A forma que o atributo de uma relação são referenciados pela sua posição e não pelo nome é uma característica incômoda. Então, isso pode gerar uma certa dificuldade também na implementação desse tipo de banco de dados. Os bancos de dados dedutivos não permitem que se mantenha uma base de dados pré-existente. Outro motivo. E o motivo final que a gente escolheu aqui, que é a organização da referência dos atributos, e que, dado isso, ocorre pela posição e não pelo nome dos elementos. A forma que os atributos de uma relação são referenciados pela sua posição e não pelo seu nome é uma característica incômoda, que também é uma desvantagem aí no nosso tipo de banco de dados. Essa parte toda de migração é muito difícil, porque a gente tem que escrever os fatos e regras, então não é uma tabela comum, né? Exatamente. Aqui eu vou trazer um exemplo, os exemplos que a gente escolheu do nosso banco de dados. Então, como eu disse, a maioria dos exemplos que a gente vai trazer aqui são exemplos mais acadêmicos ou até alguns exemplos comerciais, mas que realmente estão em desuso. Então, o Coral foi desenvolvido pela Universidade de Wisconsin e foi baseado no LDL, que é outra tecnologia que a gente vai trazer aqui já já. E ele pode ser visto em linguagem de programação para banco de dados que combina importantes características de SQL e Prolog. O Coral implementa um grande número de otimizações, sendo algumas delas templates maravilhosos para queries recursivas, ativações de projeções, ativações especiais para programas lineares, uma boa interface com C++ e extremamente extensível. Uma característica interessante é o pacote de extensão, que permite ao usuário examinar graficamente um fato que é gerado. Então, os fatos que a gente apresentou mais cedo no outro slide, aqui nesse Coral eles podem ser visualizados por meio de uma guia. Então, fica muito mais fácil no desenvolvimento. Opa, a gente tem o Nail e o LDL, eles são muito interessantes, que são dois projetos, um é criado pela Universidade de Stanford e outro é criado pelo MCC. Os dois também são projetos bem acadêmicos que, de fato, não tem muita interação no mundo real. O Nail, o objetivo principal dele era o estudo de otimização na lógica usada em sistemas orientados do banco de dados, para suportar a otimização de execução no Datalog. Então, todo o projeto dele era, de fato, para tornar esse Datalog mais fácil e mais utilizável. E o LDL, ele associa a capacidade com a navegação do Prolog com a formulação de queries nos sistemas gerados de banco de dados relacionais, que permite otimizar a execução de queries do sistema. Então, os dois eles trabalham nessa parte de otimização. Agora, o nosso tempo já vai estourar. Então, o Daedalo ele é uma extensão do Datalog. Então, a gente já tem o Prolog, que a partir dele foi gerado o Datalog, e veio o Daedalo, que também é um projeto de pesquisa, que ele veio para suprir as deficiências que o Datalog tinha. Então, ele, de fato, assim, tem a proposta de tentar melhorar essa linguagem que é de difícil acesso. E, com isso, a gente tem nossas referências e muito obrigado. Muito obrigado. Qualquer dúvida, somos do Grupo 10, estaremos disponíveis para retirar qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado. Tchau, tchau.